Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dialogando com a Lição aqui no nosso podcast, que toda semana tem vídeo novo, tem lição nova, tem estudos novos e a gente tem o nosso guia de estudo aqui, olha, dessa temporada, são 12 lições, toda semana um vídeo novo preparado para você e o tema é Administradores Fiéis à Espera do Mestre. Será que nós somos administradores de verdade? Como aprender, à luz da Bíblia, a ser um administrador, a cuidar das nossas finanças, a cuidar dos nossos bens, da nossa família, do bem mais precioso que é a nossa família? Bom, hoje eu estou bem acompanhada aqui, eu tenho meus convidados especiais, né? Pastor José Carlos Bezerra, que já está conosco durante toda essa temporada, é o nosso consultor bíblico, nosso conselheiro, sempre trazendo suas experiências, né? Ele já tem um fã-clube aí, hein, pastor? Tem. No Brasil inteiro o pessoal aí acompanha, segue ele, compartilhe o vídeo por conta dele, né? Mas obrigada, pastor, pela sua presença aqui mais uma vez, tá? E eu tenho aqui também o Leonardo Bonvente. Ele é professor e pastor estudantil do Colégio Adventista Paul Bernard, né? E ele aceitou o convite de estar conosco nessa lição, a lição 9. Obrigada, pastor, por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Com certeza vai ser ótimo estudarmos a Bíblia aqui juntos. Que bom. E eu queria que você começasse já fazendo a nossa oração aqui. Maravilha, vamos orar. Convido você a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Bendito seja o Senhor, Deus eterno, obrigado pelo privilégio de termos a sua palavra, de termos contato contigo através daquilo que o Senhor nos deixou. Essa semana nós estamos estudando sobre a cobiça e pedimos que o Senhor ilumine os nossos pensamentos e nos dê sabedoria, Senhor, para mudarmos a nossa visão sobre Ti e também os nossos comportamentos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Olha, pessoal, você que está nos acompanhando aí, já estamos na nona lição, né, o 9º podcast aqui. A gente já é amigo, já é família, né? Então, você já é de casa aqui no nosso Fato Amazônico, que é onde a gente coloca a nossa lição toda semana. Então, sinta em casa. O que você tem que fazer? Compartilhar esse material. É um material tão bom que não pode ficar só para você. Marca os amigos, pega o link, encaminha aí nos grupos do WhatsApp, porque viraliza muito mais rápido. Então vamos fazer com que esse material alcance todas as famílias, porque tem muita gente que precisa aprender a como administrar a sua vida de acordo com os conselhos bíblicos. Bom, e essa semana a gente está com um tema muito interessante, né? Porque durante toda essa temporada parece que foi preparando a gente para chegar em alguns pontos importantes, alguns pontos assim que precisava a gente ajustar a nossa vida, né? Então, financeiramente, a gente precisava entender como é que era o funcionamento dos dízimos, das ofertas, como superar as nossas dívidas, né? Aprender a lidar com as dívidas. Mas na lição 9, vem falando sobre um cuidado. O título já fala, cuidado com a cobiça. E a gente tem um verso aqui que a gente considera importante memorizar no coração, que está lá em Lucas 12, versículo 15. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, acompanha. Está lá em Lucas 12, 15, diz assim: tenham cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Bom, a gente já pode entrar aí falando um pouquinho sobre essa questão do cuidado. A palavra cuidado entra nesse verso como sinal de alerta, né? Na definição de vocês, o que seria de maneira simples cobiça? Pastor, aqui. Cobiça é um tema muito complicado, eu diria, né? Porque é difícil traduzir a palavra cobiça para uma palavra que a gente consegue entender na prática. Cobiça não é algo que a gente consegue perceber, ou que a gente consegue ver, ou é um comportamento visível. A cobiça parte mais dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Eu até achei interessante que em algum momento da lição ela fala sobre o único mandamento que é invisível, né? Porque ele fala do pensamento e não de uma atitude em si. Cobiça é aquilo que a gente pretende fazer ou pretende alcançar sem necessariamente trabalhar para aquilo ou
tê-lo como direito. Então a gente usurpa o direito do outro. A gente quer conquistar, a gente quer obter, a gente quer requerer um direito, um dever que é do outro. E Deus é um Deus de justiça, né? E quando Ele pede para que nós não cobicemos, Ele está nos lembrando de que a cada um Ele dá a paga pelo seu próprio trabalho, a cada um Ele dá a paga, o pagamento, a comissão pelas suas próprias virtudes. E assim como Ele dá o pagamento, Ele também dá as condições para que nós conquistemos e obtenhamos aquilo que Ele nos dá. E cobiça é a ideia de nós alcançarmos o favor que não é nosso, é do outro. Pertence ao outro, então não é meu. Pastor? Eu teria 2 conceitos para a cobiça. Um bíblico, que está em Tiago 1, versículo 15. Até eu fazia uma charada, dizendo quem é a avó da morte. E Tiago 1,15 diz assim, então a cobiça, botou a cobiça aqui, né? Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a avó da morte é a cobiça. Né? Nesse caso, eu tenho outro conceito que diz o seguinte: cobiça é o desejo exagerado de possuir o que não é seu. E nasce do pensamento. Quando Deus disse aqui, Jesus falou em Lucas 12,15, dizendo que a riqueza de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Mas mais na frente ele vai dando implicitamente dizendo que no tamanho da fé que ele tem no seu Deus, isso sim, a conformidade. Lendo aquele livro O Homem de Hoje, na página 13 diz assim: os homens são consumidos pelo desejo de comprar coisas que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que não gostam. Tudo fantástico, isso aí é tudo fantástico. Dentro do conceito de cobiça. A cobiça, ela tem uma raiz, ela é a raiz de uma árvore que dá muitos frutos, que a gente vai ver aqui durante o estudo da lição. Interessante, porque às vezes realmente a cobiça é uma coisa que ninguém consegue ver ali, né? Porque nasce muito aqui no pensamento. Sim. Mas o interessante é que Deus, ele fez questão de colocar, falar desse pecado na lei moral. Né? Tanto é que está lá: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, do seu servo, nem sua serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Então a cobiça, ela é listada junto com um pecado realmente que nasce no coração, pode ser alimentado, e ele é a raiz para outros pecados, né? Até lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, se você quiser confirmar aí, tem uma lista de pecados que estão embutidos dentro do universo do ser humano. E dentro dessa lista está a cobiça. E quando você vê a cobiça lá do lado da idolatria, vê do lado da extorsão, da fornicação, do adultério, você vê que a cobiça não é um pecado pequeno, um pecado qualquer. É um pecado considerado gravíssimo, né? Tanto é que está na Bíblia e vem como alerta para todos nós. Mas será que como a gente pode analisar a cobiça como talvez um pecado original? Porque ele está lá na origem do pecado, quando Satanás ele almejou o lugar de Deus, de Jesus, né? Como é que vocês podem explicar isso como um pecado original? O pensamento é de que todos os outros pecados vêm após a cobiça. É por isso que diz que é um pecado invisível, porque nasce na mente, está lá na mente. Não é isso então? E aqui no mandamento, quando diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, ele está falando de que se você vai à casa de alguém e vê o ambiente bonito, gostoso, e há um clima ali, você pode desejar ter algo como aquilo, mas não aquela que você está vendo. A casa dele, lá o ambiente dele. Tomar aquele lugar. Por isso que diz que é o desejo exagerado de possuir o que não é seu. Isso é cobiça, né? Então, quando diz aqui também: não cobiçarás a mulher, a gente já está falando de desejar o que é íntimo do casal. Aí quando diz também: não seu boi... São as posses, né? O boi era o instrumento de trabalho, o jumento era o instrumento de transporte. Uhum. Hoje ele diria o seguinte: nem a sua moto, nem o seu carro, nada disso, porque a gente estaria puxando para nós aquilo que não pertence a nós. A gente pode ter o desejo de ter as coisas, mas não aquelas coisas.
eu tenho uma das filhas que me disse uma vez uma coisa interessante, nessa questão de cobiça. Ela disse: pai, dá pra gente conhecer quando uma pessoa está interessada em ter uma pessoa parecida com o fulano ou ter o fulano para si. Você sabe? Dá para diferenciar. Dá para diferenciar. Por exemplo, ela dizia mais profundamente: eu conheço uma fulana aí que ela não quer um marido como aquele, ela quer aquele marido, tomar da mulher para si. Isso é um pecado horrível, porque nasce um desejo totalmente deturpado do que é a ideia de Deus para que a gente possa ter o nosso sonho realizado. Conquistar nossas coisas. Eu sempre disse, né, que o sonho é a matéria-prima da realidade. Né? Eu sempre disse isso para vocês. E, na verdade, o desejo de ter coisas, isso nasce no coração do homem, mas agora ter as coisas do próximo, isso é que é o problema. Na verdade, a gente poderia traduzir cobiça como uma palavrinha muito comum hoje em dia, né? Inveja. A gente acaba esquecendo da inveja, a gente coloca a inveja em segundo plano, porque não parece um pecado muito complicado. Muito grave, né? Não parece muito grave, porque tecnicamente a inveja é comum a todos os tempos e todos os lugares, e não há problema nenhum. Fala-se até de inveja santa. Exatamente, inveja santa não, é uma invejinha santa, mas é tão pecado quanto. E eu percebi uma relação muito curiosa, porque quando ele elenca, né, as determinações do pecado da cobiça, lá em Êxodo capítulo 20, ele elenca para 7 características, ou seja, não cobice a casa, a mulher, o servo, a serva, o boi, o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. A única vez que aparece 7 recomendações assim é no mandamento do sábado. Então, o mandamento do sábado e o mandamento da cobiça são 2 mandamentos que estão relacionados diretamente a um comportamento do que não fazer. E diretamente a um comportamento invisível, porque trabalhar não é só trabalhar pegando no pesado, mas é trabalhar também na mente. Então a inveja e a cobiça, elas estão relacionadas com o que nós não devemos fazer e nem permitir que cresça no nosso coração. Quando a gente fala sobre pecado original supremo, ou a primeira parte de domingo, né, é interessante a gente lembrar de como foi Lúcifer, porque Lúcifer, ele cobiçou um lugar que não era dele, mas essa cobiça, ela não chegou sozinha, ela não apareceu assim do dia pra noite: puxa, aquele lugar é muito legal, eu quero aquele trono pra mim, e eu vou sentar ali, eu vou mandar em tudo e em todos. Isso. Parece que foi assim, mas obviamente não começa assim do nada. Nós podemos perceber que começa com uma invejinha, com ciúmes, com uma necessidade exagerada, como bem comentou o pastor, de obter alguma coisa que não é sua. Começa querer chamar atenção. E começa, inclusive, com um sentimento extremamente pecaminoso que acaba com a vida de qualquer um, o tal do egoísmo. Quando a gente coloca o nosso ser no centro de todas as coisas, por meio do egocentrismo, né, o egocentrismo e o egoísmo, a gente dá vazão à nossa necessidade pessoal, de que nós somos mais importantes do que o outro. E se eu sou mais importante que você, bom, essa blusa que você está vestindo, acho que ela pode vir para mim. Já que você não é tão importante, eu quero ela para mim. Já que o seu carro é bacana, talvez ele sirva mais para mim do que para você. Isso é cobiça, isso é inveja. E essa inveja, ela é tão prejudicial porque ela começa de dentro e a gente nem percebe. Quando vê, já está praticamente corrompido. Eu acrescentaria ainda um pouco, pastor, mais uma palavra aqui. Então nós temos a cobiça, temos a inveja, mas temos uma entre os dois aí chamada ambição. A ambição. A ambição é diferente da cobiça. A ambição é o desejo exagerado de possuir o que não pode. Sabe, aí dá esse pensamento aqui, que os homens são consumidos pelo desejo de comprar coisas que não precisam, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não gostam. Então, ele começa a usar cartão emprestado, começa a tomar dinheiro emprestado para poder impressionar, porque ele quer mostrar o eu dele, o tamanho do eu dele, o egoísmo. Sim. Interessante que a lição também menciona o exemplo de Paulo, quando Paulo compara, né, a cobiça com a idolatria. Ele fala lá se você quiser procurar em Efésios 5, versículo 5 e Colossenses 3, 5, são 2 versos que ele menciona a cobiça e compara a cobiça com a idolatria. E aí ele fala assim, impressionante que Paulo comparou por 2 vezes a cobiça com a idolatria. As pessoas praticam idolatria quando adoram, ou seja, dedicam a vida a algo diferente de Deus, a algo criado em vez de adorar o Criador. Cobiçar poderia ser então querer algo que não deve ser, não deve ter, de tal maneira que o desejo por isso, em lugar do Senhor, se torna o foco do coração. Então assim, a cobiça acaba, como você falou, ela torna você o centro das atenções. Sim. Você quer ser o centro das atenções. E o nosso centro tem que ser Deus.
tem que ser Jesus, né? E a idolatria está muito próxima disso, porque você também tira o foco de Deus, passa a colocar o foco em outro Deus, né? E se a cobiça é também quando você coloca pequenos deuses na tua frente, né? Um carro de alguém, a mulher de alguém. Então você começa a idolatrar aquilo, colocar como foco e foca naquilo e esquece que Deus pode dar algo melhor, pode oferecer algo melhor, ter planos melhor para você, no lugar de ter um Deus que você está tanto cobiçando, né? Materiais e imateriais, né? A gente poderia lembrar que os imateriais às vezes são mais prejudiciais do que os próprios materiais, porque a gente não consegue alcançar, não consegue tocar, não consegue se sentir satisfeito, mas um sentimento que está lá guardado, que a gente gostaria de ter, a gente inveja uma família, por exemplo, uma família bem estruturada, com um pai, uma mãe, filhos, que nunca houve qualquer desavença ali, a gente passa a olhar, a invejar, e às vezes a gente até cobiça aquele sentimento que existe numa família diferente da nossa. E essa cobiça é imaterial, mas permanece sendo cobiça o tempo todo. Sendo mais um detalhe, Deise, que quando fala aqui de idolatria, não nos esqueçamos que idolatria é o pecado que mais desagrada a Deus. Sim. No passado, Deus não tolerava a idolatria. Ele mandava mesmo eliminar o povo, a família, porque a idolatria tem a sua raiz aonde? Na cobiça. Tá vendo? Depois vem a ambição, vem a inveja, vem o ciúme, vem a desconfiança, várias coisas. São vários pecados enraizados na cobiça. Na cobiça. Correto. Fantástico. E aí vamos para a segunda, que diz algo amaldiçoado no acampamento. Esse acampamento é o acampamento de Israel, Sim. né? E aí vem falando depois que eles entraram, conquistaram a terra, depois de 40 anos, né, na terra prometida. Eles tinham ali algumas cidades para poder conquistar, né, cidades muradas e fortificadas, e aí tínhamos a cidade de Jericó, e várias conquistas ali na região de Canaã, e aí chegou a história de Acã. O que vocês conseguiram extrair da história de Acã dentro da questão de cobiça? Olha, eu tenho um sermão exclusivo sobre Acã, né, e a gente muito lê na linguagem erudita uma palavra chamada anátema. Anátema, aliás, aqui no hebraico vem a palavra que se origina para o pecado de Acã, gerem, né, que significa dedicado para. Então Deus tinha feito as recomendações para dizer, quando vocês forem tomar tal cidade, nós vamos necessitar de bens para as primícias das conquistas de vocês. Ele disse, então o ouro, a prata, o bronze que vocês encontrarem nessas cidades, vocês não tomem para vocês. Não tomem para vocês. Primícias das conquistas, que era para já pensar no santuário lá na frente. E o que vocês encontrarem que não for metal, nem bronze, nessas coisas, vocês queimem tudo. Queimem tudo. E a cobiça nasceu no coração de um homem. Todos era mais de 1 milhão de pessoas, estavam cientes dessa recomendação de Deus, todos estavam cientes disso, mas um homem ousou peitar a Deus, que foi Acã. Quando Acã, ele, numa das passagens lá pelos despojos, ele viu uma linda capa babilônica. Eu posso imaginar ele olhando assim, mas que capa linda, isso não pode ser queimado. Isso não pode ser destruído, né? E nasceu ali no coração dele, ele olhava para o céu e dizia, Deus não vai me queimar, não vai me matar por causa disso. E depois ele viu um lingote também de ouro, de prata, né? E na própria capa, talvez tenha embrulhado, botou na mochila e trouxe para o arraial. Essa história me impressiona como Deus ajuda a resolver problemas que o homem às vezes não sabe resolver, né? E aí a história é muito bonita em seus detalhes, porque eles perderam aquela batalha. Quando foram na próxima cidade, né? Foram para a cidade de Ai, era pequena, eles foram para lá e quando chegaram lá viram a derrota. E agora vem Josué com os anciãos, de madrugada até meio-dia, prostrado, jogando cinza na cabeça e gritando, Senhor, e Deus diz uma palavra apenas. O que é isso que está fazendo, rapaz? O que você está fazendo? Levante-se, corrija, tem pecado enterrado.
daí vem a expressão de pecado enterrado, né? E aí ele foi, como é que eu vou fazer, Senhor Deus? Como é que eu vou fazer? São tantas pessoas, como é que eu vou achar um no meio de 2 milhões? E Deus disse, lança sorte sobre as tribos, na tribo que tiver. Chama só a tribo, depois lança sobre as famílias, a família que tiver, e aí conversa com a família. E ali estava o pecado. E ele confessou. E o triste relato é que a família toda foi destruída. Vocês agora. Acã, ele sabia da ordenança divina, ele sabia o que deveria e o que não deveria fazer. Isso é fundamental para a gente compreender o texto bíblico. Mas ainda mais fundamental para compreender o texto bíblico é entender que talvez, na verdade, Acã tenha pensado da mesma forma que o nosso amigo pastor aqui bem salientou. Não, é uma coisa muito simples, né? Uma capa no meio de uma cidade inteira. E é uma capa tão bonita, tão preciosa. Ninguém vai dar falta disso. Baseado no achismo. No achismo. Eu acho. Exatamente. Eu acho. Deus não vai se dar conta disso aqui. É a mania que o homem teve e continua tendo até de hoje. Colocar Deus, exatamente, de colocar Deus num potinho e dizer assim, Deus vai funcionar dessa forma aqui, é da forma que eu quero. E a gente acaba esquecendo que Deus não funciona da forma como eu quero. Somos nós que precisamos funcionar da forma que Deus acha melhor. Porque Ele conhece o fim desde o princípio. E quando Ele dá uma orientação, não é pra gente seguir a orientação com base nos achismos. Eu acho que deve ser assim. Eu acho que funcionou assim, tem que funcionar assim. Eu acho que nunca fizemos, mas deveríamos fazer. O nosso acho de hoje em dia, ele é extremamente prejudicial porque ele pode ofuscar a vontade e a soberania divina. Se Deus mandou, tá mandado. Quando Deus quer dizer uma coisa, não quer dizer outra. Exatamente. Aqui, Patriarcas e Profetas, na página 432, diz, um pecado arrastara outro, e ele apropriou-se do ouro e da prata dedicados ao tesouro do Senhor. Roubou de Deus as primícias da terra de Canaã. Então isso aí... Ele cobiçou uma coisa gravíssima. Agora, Deise, tem mais um detalhe aqui. A palavra anátema tem dizendo o seguinte, dedicado para o Senhor, ou dedicado para destruição. Nós temos aqui, dentro do nosso ambiente hoje, moderno, coisas que são dedicadas para o Senhor. Talentos, tempo, templo, tesouros. Podemos dedicar isso para Deus. E coisas que são dedicados para a destruição. Seriados, muito cuidado. Novelas, filmes, modas, até o próprio achismo. Exatamente. Tem que ter muito cuidado com isso, porque algumas coisas baseadas no achismo já estão dedicadas para a destruição, mas a gente fica questionando. Não, mas eu acho que tem nada a ver. Talvez não seja bem assim, não é mesmo? Bem assim mesmo. O senhor está exagerando, pastor. Então, eu me preocupo com um detalhe. Quando Deus quer dizer uma coisa, eu sempre prego isso, Ele não quer dizer outra. Ele quer dizer, se Ele diz não cobiçarás, já está dito. E não matarás, também está dito. E tem vários detalhes que a gente entende que quando Deus é bem claro, Ele não quer dizer outra coisa a não ser aquilo mesmo para o nosso bem. E aí a gente vai para o coração de Judas, né? Judas Iscariotes, exatamente. O Judas que você conhece aí da Bíblia, que foi um dos 12 discípulos, né? Que acompanhou. Que privilégio ele teve, né? 3 anos e meio. 3 anos ao lado de Jesus, acompanhando do lado. Era o tesoureiro do grupo. Ele cuidava das finanças lá, né? Ele que gerenciava. E aqui fala que em alguns momentos Judas ele cobiçou. Cobiçou quem? Ele usa o exemplo aqui de Maria, né? Maria Madalena? A Maria que fez lá o perfume, né? Lavou os pés de Jesus com os cabelos, o perfume e tudo mais. Aquela cena ali gerou um desconforto para Judas, né? Por que a lição trata o coração de Judas aqui dentro do fato cobiça? Na verdade, tem algum detalhe que a gente precisa entender aqui na questão do perfume. Se fosse um vidrozinho de perfume da Avon ou da Natura, talvez não tivesse chamado tanto a atenção de Judas, né? Mas a Bíblia fala do vaso de alabastro.
É um dos mais caros da época. Olha, o vaso de alabastro, ele é feito de estalactite. É aquela pedra que é formada em milhares de anos, da rocha que vai pingando. Então, ela vai se formando e eles quebram aquilo e fazem... É proibido quebrar aquilo, mas eles faziam aquilo e botavam um perfume ali dentro, que o que tornava valioso o preço não era tanto o perfume, era o valor do vaso. E ela pagou 300 denários. A palavra denário equivale quase o dinheiro de uma diária, 300 diárias por aquilo. Então foi muito caro. E quando ele olhou aquilo, que reconheceu aquilo tudo, o cifrão veio nos olhos dele. Plim, plim. O cifrão veio nos olhos dele. Veio aos olhos dele. E quando ele viu aquilo, ele disse, mas por quê? E o pior é que ele verbalizou, né? Por que vocês fazem isso? Né? Desperdício. Que desperdício, né? E Jesus deu uma lição muito grande ali, tá vendo? Com classe, né? Com classe, né? Claro. Então, eu gosto muito de ver essa situação aqui, na questão de Judas, como a cobiça nasceu no coração dele, porque os olhos dele funcionaram justamente pelo valor da dádiva que estava sendo dado. E ele passou 3 anos e meio com o Messias, né? O Messias que estava prometido para o povo de Israel. E o Messias pregando o tempo todo: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo. O ouro e a prata não tem valor no reino de Deus. Tudo Deus pode fazer de novo. Deus pode curar, Deus pode ressuscitar, Deus pode reviver. E aí, na primeira oportunidade que Judas tem de questionar os métodos de Jesus, ou de questionar a simplicidade com que Maria oferece aquele presente para Jesus, Judas aproveita e mostra a sua verdadeira face, o seu verdadeiro coração, quem ele verdadeiramente era, na verdade, né? O que ele estava sentindo naquele momento era o que ele havia, a maneira como ele havia se comportado ao longo de todo esse tempo. 300 denários, né? O salário de um ano todo praticamente. Imagina, um ano inteiro que possivelmente ela deu até trabalhado para conseguir aquele valor. Como ela trabalhou, a gente não sabe. Temos várias hipóteses rolando no mundo afora, mas Maria teve a necessidade de entregar aquele valor, aquele trabalho, aquela oferta para Jesus. E Judas... Poxa, são 300 denários. E vendeu Jesus por menos que isso. Exatamente. E essa relação que a lição faz é fantástica, porque ele reclama dos 300 denários, mas Judas vai e vende Jesus por 30 moedas de prata, muito menos do que 300 denários. Por 10%. 10%. Na verdade, tem mais uma liçãozinha aqui. 300 denários, praticamente um ano trabalhando. Sim. E na mente de Maria, cada centavo, cada dia que ele ia juntando, era como se fosse o seguinte: vai chegar o momento de eu agradecer, tá vendo? E pelo sacrifício que ele fez por mim, trouxe a libertação para ela. Então ele deve ter sido assim. Há um pensamento, Deise, que diz assim também, pastor, que diz que dói mais no invejoso o sucesso do seu inimigo do que a sua própria queda. É verdade. Eu imagino. Você imagina? Dói mais no invejoso o sucesso do seu inimigo do que a sua própria queda. Então, Judas, quando viu todo aquele valor do vaso, o perfume e o ato dela fazendo aquilo ali, deve ter doído muito no coração dele. Ele dizia, mas isso devia ter sido juntado para dar para os pobres. Uma outra desculpa que ele usa, né? Porque dificilmente ele usaria para dar todo aquele valor para os pobres. Exatamente. E Jesus disse uma coisa interessante: vocês sempre terão os pobres com vocês, inclusive de espírito, né? Seriam também. Jesus foi com classe, mostrando ali que, na verdade, havia o erro, mas era no coração de Judas. Porque Jesus conhecia o coração de Judas. De todos, né? Aqui o termo, o coração de Judas. Então, assim, Jesus conhecia o coração de Judas. A cobiça não vem pelo bolso, a cobiça vem do coração. Vem do coração. E aí a gente vem para Ananias e Safira, que é um outro exemplo da Bíblia, onde fala, foram os primeiros conversos ali, após o dia do Pentecoste, né? Eles estavam ali animados para poder contribuir com a igreja. E aí... como a história de Ananias, aqui até tem uma pergunta: o que você acha que foi pior na história de Ananias e Safira? A parte do reter o dinheiro ou a parte do mentir? Tem a resposta aqui, em Atos 5, de 1 a 11,
vem contando um pouco da história de Ananias e Safira, mas eu quero ouvir aqui vocês a discussão, a história de Ananias e Safira. Como a gente pode ver a cobiça no meio dessa dupla aí, desse casal? Eles na verdade, prometeram, não é mesmo? Eles prometeram que aquilo funcionaria, que aquilo seria ofertado para um propósito específico. Então, a promessa deles e a palavra deles era tão importante quanto a sua atitude, a motivação da sua atitude. E quando eles desvirtuam aquele procedimento, eles descumprem a sua promessa, eles estão dizendo quem eles realmente eram. E em todos os exemplos de Acã, de Judas e agora de Ananias e Safira, nós não estamos falando apenas de um comportamento de cobiça, mas nós estamos falando de um sentimento, de uma emoção, de uma vontade, de um desejo que nasce no pensamento. E Ananias e Safira apenas demonstraram que o coração deles não estava efetivamente no reino de Deus, mas estava no reino do mundo e na justiça do mundo. Então eles pensaram, bom, a igreja não vai precisar de tudo isso, né? Então é muito para a igreja, né? Eu vou reservar essa parte. E realmente, a igreja não precisava daquilo. Deus poderia suprir as necessidades da igreja de muitas formas, como ele supriu ao longo de todos os tempos. Mas à medida em que Ananias e Safira decidiram, por conta própria, exercerem aquela fidelidade, eles estavam sendo requeridos pelo próprio céu para cumprirem aquela promessa. Uma questão de caráter. Porque ninguém sabia quanto eles tinham prometido. Exatamente. Ninguém sabia. Mas o denunciante do erro, para exemplo nosso, de quando em nosso coração prometemos algo para Deus, não façamos para que homens vejam. Está vendo? Eles, a quantidade que eles prometeram estava no coração entre os dois, mas mentiram, e aí pela primeira vez também se mostra o Espírito Santo como Deus. Vocês não mentiram aos homens, mentiram ao Espírito Santo, né? A lição fala que eles demonstraram duas atitudes. A parte do reter dinheiro e o mentir se igualou porque eles demonstraram que eram mentirosos e gananciosos. Sim. E aí, Ellen White, que é uma escritora norte-americana, ela escreveu o seguinte, diz assim, no início parecia que eram sinceros em seu desejo de doar para a obra. No entanto, depois o casal ofendeu o Santo Espírito ao ceder o sentimento de cobiça. Começaram a lamentar o fato de terem feito aquela promessa e logo perderam a suave influência da bênção que lhes havia aquecido o coração com o desejo de fazer grandes coisas em benefício da causa de Cristo. Então, é aquela coisa de substituir o foco que era Jesus, né? Exatamente. Começaram a olhar, não precisa tanto. Por que a gente fez essa promessa? Mas Deus, ele já precisava daquele cumprimento de promessa. Então, não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas sérias, os compromissos que você faz com Deus. Cumpriu, prometeu, cumpra, né? Peça ajuda dele, Senhor, me faça cumprir essa promessa. Porque senão você vai começar a nascer o sentimento da cobiça aqui, também como nasceu no coração de Ananias e Safira. Deise, é curioso porque quando a gente fala sobre esse tipo de comportamento e linkando com o que a gente falou logo no começo da nossa discussão aqui, cobiça não são as coisas apenas materiais, mas são as coisas imateriais. Quando eu cobiço o tempo do próximo, eu também estou cobiçando alguma coisa do próximo. Poxa, ela tem tanto tempo livre, eu queria um tempo livre como o dela. E a gente passa a prometer as coisas para Deus, como a Ananias e Safira fizeram, e a gente promete, por exemplo, principalmente nós que somos influenciadores da nossa própria igreja, e às vezes somos eleitos no final do ano por uma comissão de nomeações, e assumimos funções, e prometemos exercer aquela função, aquele voluntariado de uma maneira rotineira até o fim do ano. E muitos acabam no meio do ano desistindo e caem fora e abandonam o barco no meio do caminho. São pessoas que podem estar assim, desenvolvendo uma relação com Deus de frustração, porque assim como Ananias e Safira prometeram parte da sua influência, parte da sua renda para Deus, nós atualmente prometemos tantas coisas para Deus e acabamos não cumprindo. E nós parece um negócio despercebido, mas é sério o negócio. Exatamente. E não é só com relação ao dinheiro, mas é com relação ao nosso tempo, com relação às nossas vontades, com relação aos nossos desejos, ao nosso conhecimento, à nossa saúde física, ao nosso corpo, aos nossos relacionamentos. Então, quando nós prometemos para Deus que nós somos parte do reino dele, é importante que nós cumpramos essa promessa, porque Deus está de olho nos detalhes. Deus se importa com os detalhes, não que ele precise da nossa presença na igreja, no reino dele. Pelo contrário, ele pode colocar pessoas ainda mais experientes do que nós. Mas quando nós fazemos um compromisso com Deus, a coisa é séria. A coisa é séria. A coisa é séria. Pastor,
Diga. Eu tô assim, inspirado vendo aqui o pastor aí. É fluente, fala bem mesmo, fala né? Bem, fala bem, mas a gente vai convidar de novo. Vai convidar de novo, viu, Léo? Né? Ô, pastor Leonardo, né? Vamos para a parte final? Vamos para a parte final. Você ficou até aí, né, com a gente? Beleza, vamos para a parte final. Vencendo a cobiça. A gente falou de um monte de personagens da Bíblia, né? Você pode até comentar aí, nos nossos comentários qual foi o que mais te chamou a atenção. Tem Judas, Ananias, tem aí quem mais que a gente falou? A gente falou do pecado original. Você pode comentar aí o que te chamou a atenção. Mas agora a gente vai vencer a cobiça. Tem algum segredinho para a gente poder vencer a cobiça e dizer assim, eu preciso vencer a partir de hoje? Fica aí, você vai descobrir agora. Pastor, qual é o segredo para a gente vencer a cobiça? A lição, ela traz 3 segredos. E eu achei legal, né? Porque eu não gosto muito dos sermões em que a gente elenca passos para a salvação, passos para vencer a dívida, passos para... mas a gente falou de passos, se apaixonar. Eu não gosto muito dessa história de passos, porque às vezes pode denotar outra compreensão. Mas essa ideia aqui dos 3 segredos para vencer a cobiça vale muito a pena a gente então, quais são os 3 pensar. segredos? O primeiro segredo é: tome a decisão de servir a Deus. Eu ia sublinhar, eu não sublinhei essa palavra servir, porque o serviço denota o nosso compromisso com Deus. O serviço, a gente já estudou isso, né? O serviço, ele é adoração. Adoração e serviço caminham juntos. Então, se eu coloco o meu serviço diante do Senhor, eu passo a adorá-lo sobre quem Ele é e por quem Ele é. E adorar é colocar Deus no seu devido lugar e eu no meu devido lugar. Servir denota quem eu sou e quem Deus é. Okay. O segundo passo, ore diariamente. E incluir a parte do Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração... pastor, só fazendo aqui uma colocaçãozinha, ore diariamente. Eu dou aquele segredinho que eu sempre digo aqui: quando você acordar de madrugada sem sono, não é insônia, é Deus acordando você para conversar com Ele. Fica a dica. Então fica aqui também, mais aqui voltando, servir a Deus. É quando você ouve o nome de Moisés, você vê sempre ao lado de Moisés, servo de Deus. Moisés, servo de Deus. Josué, servo de Deus. Então foram grandes homens que escolheram ser servos de Deus. Servo de Deus. 2 expressões que me chamam a atenção na Bíblia: servo de Deus e homem de Deus. Servo de Deus e homem de Deus. Então, a primeira dica que o pastor aqui falou, está na lição: tome a decisão de servir a Deus. Segundo, ore diariamente. E se acordar de madrugada, não é insônia, é Deus chamando para conversar com Ele. Terceira, pastor, pode seguir. A oração, ela precisa acontecer não só diariamente, né, meu amigo? Mas a oração precisa ser uma atitude constante do nosso coração, do nosso pensamento. Assim, quando vier a vontade de cobiçar, já vem a orar. Pensamento: Senhor, tira esse negócio do meu pensamento. Repreenda todo mal. Né? Já vai orando junto com a cobiça, né? E por fim, talvez seja o primeiro e o mais importante, seja regular no estudo da palavra. A palavra preenche os nossos desejos, a palavra muda o nosso comportamento, a palavra transforma quem nós somos. Se nós estamos diante da palavra e permitimos que a palavra faça a função dela na nossa vida, que é nos transformar, nos preencher e nos transbordar, nós não precisaremos de mais nada, nós estaremos contentes com aquilo que nós temos. O contrário de cobiça não é saciedade, o contrário de cobiça é contentamento. Se eu sou contente com o que Deus me deu, eu sou feliz. Eu aceito quem eu sou, eu aceito o que Deus tem para mim. E aí eu vou complementar, se você quiser ter a palavra de Deus, está lá em Salmos 119:11, diz assim: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né? Observar é uma coisa, guardar é outra. Guardar é outra. Então, se eu quero me blindar, vamos assim dizer, né, da cobiça, me blindar das tentações, das provações, do que vier pela frente, dos seus pensamentos, porque o nosso pensamento, ele tenta dominar a gente, né? Os pensamentos maus, porque nós somos pecadores, então o instinto de querer pecar sempre vai querer existir dentro de nós. Então, se eu quero me blindar desses pensamentos que acontecem na nossa mente, eu preciso estar protegido. Então tá aí o segredinho: servir, né? Resumindo, orar e colocar a palavra de Deus em prática na sua vida e no seu coração, né? Isso. Pastor? Esses dias agora, há 3 dias atrás, eu
eu fui com minha esposa no barco lá pro nosso terreno. E... Nem me convidou, mas tudo bem, tá tudo certo. Mas eu trouxe alguma coisa lá para você que você já desfrutou. Mas para mim não trouxe nada. Eu nem sabia que você existia. A partir de Agora hoje... já sabe. Mas não posso cobiçar. Mas posso pedir, né? Não custa pedir, né? A inveja santa. Pedir e dar-se usar, né? Então, veja... Aí, lá no interior, a gente não tem o que fazer, mas tem que dormir cedo. Aí eu me lembro que desci e eu deitamos para dormir às 8h30 para as 9 da noite. E quando tinha internet, né? Quando foi 1h30 da manhã eu estava acordado. Não, olha só. Aí eu digo, rapaz, o que eu vou ficar fazendo aqui acordado agora? Aí fui lá para o salão lá do barco e li o livro de Abacuque, não, estudei o livro de Abacuque todinho e mais 5 capítulos de João, aí o dia amanheceu. Aí eu digo assim... Então, Deus me acordou, não foi para dizer que estava na hora de acordar, não. Foi apenas para estudar a sua palavra também. Então, para encerrar a minha parte, Deise, eu já não sei se você já está chamando para isso, mas... Sim, já é aqui a conclusão, tá? Isaías 55:6 diz, busquem o Senhor enquanto vocês podem encontrá-lo. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e se compadecerá dele. E volte para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Se houve cobiça, se houve inveja, se houve qualquer coisa da raiz da cobiça, peçamos perdão e Deus há de nos ajudar. Pastor, suas considerações finais. O contentamento. Contentamento é a arte da vida. Sermos contentes com aquilo que nós temos e com aquilo que Deus já nos permitiu ter. Saber que Ele é o doador da vida, Ele é o doador dos bens materiais, Ele é o doador das capacidades e competências para adquirirmos e conquistarmos aquilo que nós temos. A cobiça é a forma como nós tiramos Deus do lugar dele e nos colocamos como centro de todas as coisas. Não se permita vencer pela cobiça, mas vence a cobiça com contentamento, vence a cobiça com a satisfação de ter Deus em primeiro lugar e com certeza Ele vai colocar as outras coisas em sequência depois, a ponto de você ser muito, muito feliz. Pastor Leonardo, queria agradecer mais uma vez aqui pela sua presença. Já está convidado para estar em outros episódios aqui com a gente. Pastor José Carlos, você está convidado sempre. Agradecer aí pela audiência que tem acontecido, né? Graças a você que tem acompanhado a gente toda semana, vídeo novo, material novo. Esse material ele não envelhece. É um conteúdo que você pode assistir quantas vezes quiser. Todas as épocas, assim, em qualquer momento, sempre vai servir para você, né? Então, se você quer continuar com a gente, acompanha. Semana que vem tem vídeo novo e eu quero agradecer os convidados aqui porque compartilharam o assunto, mastigaram o assunto, trouxeram os pontos principais, suas experiências e é isso que faz acontecer o nosso podcast. O Dialogando com a Lição é isso, é um bate-papo tranquilo onde a gente pode compartilhar o nosso conhecimento. Pastor, pode fazer a oração final aqui pra gente? Bondoso Deus e Pai querido, nós como teus administradores fiéis estamos à espera do nosso Mestre. Amém. E nós temos alianças contigo, nós fizemos pactos contigo e a nossa maior oferta é o nosso coração. Nós temos que aprender a lutar contra aquilo que vem contra nós e nós temos um sonho muito grande de juntar tesouros no céu e nesse planejamento para o sucesso, nessa tarde nós estudamos aqui, nesse dia nós estudamos aqui sobre o cuidado com aquilo que está querendo preencher o nosso coração, que é a cobiça, a raiz de todos os males. Ajuda-nos a, como teus filhos, fazer a tua vontade, que estejamos com o nosso coração completamente esvaziado de nós mesmos, para serem preenchidos com Cristo Jesus. Dá-nos a tua bênção, a tua paz, e que essa lição venha nos edificar espiritualmente. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. A gente se encontra na próxima semana aqui no Fato Amazônico, Dialogando com a Lição. Te espero, tá? Tchau.